em mim brilhou, jamais se esconda e não se apague em mim o seu fogo. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tua mão, em tua lei, em tua luz, Senhor. Esta terra, os astros, o sertão em paz, esta glorificação feliz que vês, não se virão, não poderão jamais viver esta ligação que Deus nos dá. Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tua mão, em tua lei, em tua luz, Senhor. Em minha alma cheia do amor de Deus, palpitando a mesma vida divinal, há um resplendor secreto do infinito ser, há um profundo germinar de eternidade. Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tua mão, em tua lei, em tua luz, Senhor. Quando eu sou o sol a transmitir a luz, e eu ser eterno e a vida Deus, todo o céu está presente dentro em mim, envolvendo na vida e no calor. Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou jamais se esconda e não se apague em mim o seu fogo. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tua mão, em tua lei, em tua luz, Senhor. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Então, nos reunimos para a nossa terceira live, preparando a oração da terceira semana do Advento. Vamos começar invocando a luz do Espírito Santo, para que Ele nos ilumine e nos dê as luzes necessárias para cada um na sua oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, queridos irmãos, nós estamos fazendo um processo de oração. O mais importante é a oração pessoal. Vou lembrar a pedagogia, a dinâmica do Advento, né? Na primeira semana, nós acendemos a primeira vela do Advento. O tema era a vigilância, né? Um símbolo que nos ajudava era o símbolo do relógio, para acordar. Despertar o desejo, o ardente desejo de encontrar-se com o Senhor. Na segunda semana, a palavra era conversão. Nós fomos chamados a um processo de transformação, de mudança de vida, através de atitudes e de ações, em mudar coisas na nossa vida. Na terceira semana, uma semana muito bonita,
e o tema é o tema da alegria. Ontem nós tivemos o domingo da alegria, e o tema dessa semana, então, toda semana é o tema da alegria. Então, a terceira vela, o nome dela seria alegria, e um símbolo, assim como a segunda semana era o caminho, eu sugeriria, por exemplo, as rosas, as flores, né, que simbolizam a alegria. Então, o título da colocação de hoje, desta semana, seria Alegria da Fé. Eu vou começar hoje trazendo no início algo que o Papa Francisco disse ontem na sua homilia no Ângelus, a hora do Ângelus. O Papa Francisco disse inicialmente que haveria 3 características da alegria. Primeiro, que a alegria ela é inerente ao cristianismo. Quer dizer, o cristianismo é impensável sem alegria. O cristianismo não é uma religião triste, é uma religião alegre. E o motivo da nossa alegria vem da relação com o Senhor. O Papa disse uma coisa muito bonita. Quanto mais perto de nós está o Senhor, mais estamos na alegria. Quanto mais longe está, mais estamos na tristeza. Esta é uma regra para todos os cristãos, disse o Papa. Então, o cristianismo é uma religião da alegria, e a alegria vem da nossa relação com o Senhor. Próximos dele somos alegres, longe deles somos tristes. Segunda coisa que o Papa Francisco diz é que a alegria é uma característica da fé. Ou seja, a fé cristã, ela é essencialmente alegria. O Papa Francisco, muito inspirado no próprio São Francisco, gosta muito do tema da alegria, né? Tanto é que a primeira carta dele foi a alegria do Evangelho. Assim como o Evangelho, também a fé é uma fé alegre. E mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, conseguimos atravessá-los com uma alegria de fundo, aquele que tem uma fé profunda. Uma fé que não fosse alegre seria algo contraditório, diz o Papa Francisco. Diz ele literalmente: se não tenho a alegria da minha fé, não poderei dar testemunho. E os outros dirão: mas se a fé é assim triste, melhor não tê-la. Depois ele cita um filósofo, ele não fala o nome do filósofo, eu fiquei curioso para saber quem seria, que teria dito o seguinte: não compreendo como se pode acreditar hoje, pois aqueles que dizem que acreditam têm um rosto de velório. Eles não dão testemunho da alegria da ressurreição de Jesus Cristo. Muito forte, né, o que diz esse filósofo. Não dá para acreditar se aqueles que acreditam e falam da ressurreição do Senhor falam com um rosto de velório. Uma última coisa nesse ponto que o Papa Francisco fala é que a fé não faz a vida diferente, mas faz com que percebamos e compreendamos a vida diferentemente. Eles nos dão testemunho compreendendo diferentemente. E fazendo isso, podemos viver diferentemente. Isso é muito bom, essa frase do Papa Francisco. Quer dizer, a fé não muda a vida, ela muda a maneira de olhar a vida. Ontem, em todas as homilias que eu preguei, eu falei muito disso, de que há uma opção de vida, olhar a vida com um olhar de amargura, de lamúria, de tristeza, e outra opção de vida é olhar a vida com alegria, com entusiasmo, com coragem, com alegria. E a fé nos dá esse olhar alegre sobre a vida. Então, lembrando o Papa Francisco, primeiro, alegria inerente ao cristianismo. Segundo, alegria inerente à fé. Uma fé sem alegria tem qualquer coisa errada. E por último, a alegria é própria do caráter do advento. Trata-se o advento do tempo da esperança, e é uma esperança alegre, como uma mãe que está grávida esperando seu filho, vai aproximando-se o dia de chegar o nascimento. Ou como uma família que está esperando a visita de uma pessoa muito querida. Esse é um exemplo que eu já dei outras vezes e gosto muito. É ir para a casa da minha mãe agora, daqui a uns 15 dias, já me enche de alegria e enche de alegria minha mãe e meus irmãos. O advento é essa espera alegre.
Então, após termos apresentado essa introdução do Papa Francisco, com essas 3 características da alegria, própria do cristianismo, própria da fé e própria do advento. Vamos passar agora nas leituras, nas 4 leituras, incluindo o Salmo, e eu vou dizer para vocês que nas 3 primeiras, 2 leituras e o Salmo, eu vou dar uma interpretação muito minha, que é a que eu dei nas missas deste fim de semana. Quem está participando aqui da paróquia, me desculpa, mas eu vou repetir. Já a interpretação do Evangelho, eu vou alongar um pouco com a interpretação de outros autores também. Eu dizia ontem nas missas que eu celebrei que eu acho que nas leituras nós temos a alegria de 4 pessoas. A primeira leitura, embora seja do Antigo Testamento, ela traz a alegria de Jesus. Eu vou explicar o contexto da leitura e por que interpretar que é a alegria de Jesus. O contexto, como eu já tenho explicado, de todas essas leituras primeiras, é do exílio da Babilônia. Portanto, uma situação de desânimo, do povo desorientado, uma situação de desolação e de tristeza. Nesse contexto, os profetas da alegria, como eu dizia na semana passada, eles anunciam uma grande alegria. E a alegria que eles anunciam é da vinda de um Messias. Um Messias que eles dizem da seguinte forma, que vai dizer da seguinte forma: exulto de alegria no Senhor, e minha alma regozija-se no meu Deus. Ele me vestiu com as vestes da salvação, envolveu-me com o manto da justiça e adornou-me como um noivo com sua coroa, ou uma noiva com suas joias. Ou seja, vem então o Messias, que vai trazer grande alegria para o povo, ele mesmo vai regozijar de alegria e ele vai instaurar a justiça. Ele vai fazer germinar a justiça da mesma forma como germinam as sementes e a terra gera plantas e frutas tão bonitas. Essa é a imagem recorrente no tempo do Advento, a natureza que se transforma. Assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o Senhor Deus fará germinar a justiça e a sua glória diante de todas as nações. Então aqui nós vemos a promessa da vinda desse Messias que vai germinar a justiça e, por último, não é uma alegria que ele vai ter assim de momento. Né? Não é como essas alegrias que nós temos muitas vezes, que são momentos alegres. E muitas vezes buscamos até em coisas que são uma espécie de subterfúgio, né? Por exemplo, a bebida. Às vezes a vida está tão triste, se busca momentos de alegria pela bebida, ou pior ainda, às vezes, pela droga. Nesse Messias, não. Vai ser uma alegria que é pela instauração da justiça e porque nele está o Espírito de Deus que faz ele realizar esta missão. O texto começa dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me para dar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção aos cativos e a liberdade para os que estão presos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Ou seja, nele vai estar o Espírito, de maneira que ele vai poder evangelizar os pobres, curar as pessoas que estão com os corações feridos, libertar as pessoas oprimidas por várias situações de opressão, proclamar o ano do perdão do Senhor. Por que eu digo que esse texto é o texto da alegria de Jesus? Porque cada um de nós tem alguns textos bíblicos que nos marcam. Se perguntar para cada um de vocês que está assistindo, cada um de nós temos alguns textos que nós guardamos na memória e que nos marcam para sempre, alguns textos bíblicos. Eu tenho para mim também que Jesus tinha alguns textos que o marcaram para sempre. E um dos mais importantes é este. Porque quando Jesus vai assumir a sua missão, ele entra na sinagoga de Nazaré, ele toma exatamente esse texto de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu para evangelizar os pobres, para curar os corações feridos, para libertar os presos, para anunciar o perdão de Deus às pessoas. E Jesus se sentiu tão identificado com esse texto e a sua missão tão conforme esse texto,
que ele se encheu de alegria. A alegria de encontrar a sua identidade neste texto. Então, essa seria a primeira leitura. No Salmo de ontem, nós escutamos o Cântico de Maria, e eu interpreto como o lugar em que aparece a alegria de Maria. Porque assim como Jesus pega um texto do Antigo Testamento e se entende à luz dele, a Virgem Maria também procura um texto do Antigo Testamento e se lê à luz desse texto. Maria vive essa experiência extraordinária de estar grávida sem ter ficado com nenhum homem, e de depois de ter recebido o anúncio do anjo, para que tivesse coragem, não tivesse medo. Então ela canta esse cântico de Ana, que está no livro de Samuel. A minha alma engrandece o Senhor. Magna é grande. A minha alma engrandece o Senhor, daí magnífica. E se alegra no Espírito de Deus, meu Salvador, porque ele viu a pequenez de sua serva, e desde agora as gerações vão me chamar-me de bendito. Ou seja, Maria pequenininha, pobre, humilde, simples, de uma cidade pobre e simples, ao ver que Deus a chama, tão pequena e tão humilde, canta de alegria e diz, ele olhou para a humildade da sua serva. Poderia ter chamado a filha do imperador, a filha do fariseu, a filha do sumo sacerdote, mas não, chamou uma mulher simples e humilde. E quando Maria encontra esse cântico de Ana, ela percebe que a forma como Deus age nela é a forma como Deus age em toda a humanidade. Deus sempre age assim, a partir do pequeno, do simples, do humilde, do fraco. E por isso ela continua cantando então. Ele saciou de bens os famintos, ele despediu os ricos sem nada, ele acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. Então, nós vemos nos dois casos, Maria e Jesus, duas pessoas que, olhando a sua vida e a ação de Deus na sua vida, encontram depois na Bíblia uma expressão para o que elas vivem. A Bíblia lê a vida delas. Isso também é o que deve acontecer conosco. Há textos bíblicos que iluminam a nossa vida, que nos enchem de alegria quando nos dão a nossa própria identidade. Jesus e Maria descobriram a sua identidade olhando para a palavra de Deus e trazendo a vida, o que Deus falava para eles na vida e olhando para a palavra de Deus. A segunda leitura de ontem, o que eu chamei de alegria de Paulo, então na primeira alegria de Jesus, na segunda alegria de Maria, no Salmo, e a terceira a alegria de Paulo. Paulo, assim como Agostinho, eu acho alguns dos homens mais conhecedores da alma humana. Paulo é um profundo conhecedor da alma humana. E Paulo sabe que o ser humano tem uma tendência a ser meio negativo, a olhar nas coisas mais o que falta do que já tem. E esse olhar sempre com falta de gratidão, um olhar negativo, que não vê as coisas boas, não vê o que Deus faz, vê muito mais o que Deus não faz, o que falta. Então, por isso ele insiste muitas vezes no tema da alegria. Vejam bem esses 3 versículos, que eu acho de uma riqueza impressionante. Valeria a pena repetir como uma jaculatória. Estais sempre alegres, rezai sem cessar, dai graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus a vosso respeito. Olha que coisa linda. Deus tem uma vontade, ele tem uma vontade a respeito de todo ser humano. Que todo ser humano viva sempre alegre, que reze sempre e que agradeça em todas as circunstâncias. Então, viver a alegria em todos os momentos, incluindo os momentos de dificuldade, rezar sempre e não hoje e depois para de vez em quando e volta, rezar sempre. E por último, dar graças sempre. A fundadora das Irmãs do Bom Pastor, Santa Maria Eufrásia, ela usava muito essa frase: a gratidão é a memória do coração. O que é uma pessoa ingrata? É aquela que não lembra o bem que o outro a fez. A mãe fez tanto bem para o filho, mas o filho não lembra.
e é ingrato com a mãe, trata mal a mãe. Então, essas três coisas muito importantes: estar sempre alegre, rezar sempre e agradecer em todas as circunstâncias. Depois Paulo continua: não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, mas examinai tudo e guardai o que é bom. Afastai-vos de toda espécie de maldade. Ou seja, Paulo faz um convite ao discernimento. Cernir é separar. Então Paulo diz: olha tudo, examina tudo e fica com aquilo que é bom, guarda o que é bom e afasta tudo aquilo que é mal. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender muito, e sobretudo os jovens precisam aprender muito, né? Aprender a separar o que é bom daquilo que é ruim. Uma pessoa vem apresentar um caminho que não é bom, a gente afasta. Então eu diria que esta é a alegria de Paulo. A alegria de Paulo é compreender que a vida é complicada, tem suas dificuldades. Paulo sofreu muito, mas a gente tem que adquirir uma atitude positiva diante da vida. Estar sempre alegre, aprender a agradecer sempre e rezar sempre. Talvez esse rezar sempre que está aqui no meio seja o segredo, porque o rezar sempre nos ajuda a ver as coisas com o olhar de Deus e nos ajuda a ter, portanto, uma visão de maior alegria. Então, essas são as três leituras: a alegria de Cristo, de Jesus, a alegria de Maria e a alegria de Paulo. Agora eu vou começar uma interpretação mais longa, tomando alguns autores do Evangelho. Tomando também muita coisa minha, mas também dos Evangelhos. O Evangelho apresenta claramente a alegria de João Batista. O Papa Francisco começa dizendo uma coisa interessante. João Batista, fora Maria e José, é a pessoa que mais esperava a vinda de Jesus. Ele dedicou toda a sua vida a isso, a preparar a vinda de Jesus. Então ele estava sempre atento, procurando onde é que estava Jesus, onde é que vinha Jesus. Segunda coisa que diz o Papa Francisco: ser feliz não é fácil. Ser feliz não é fácil. E não foi fácil para São João Batista. Diz o Papa Francisco: o caminho da alegria não é fácil, não é um passeio. É preciso trabalhar para ser feliz. É preciso trabalhar para ser feliz. E aí ele fala de João Batista. João Batista percorreu um longo caminho para chegar a testemunhar Jesus. Deixou tudo desde criança para colocar Deus em primeiro lugar, para escutar com todo o seu coração e com todas as suas forças a palavra. Ou seja, ser alegre não é fácil, a gente tem que fazer um caminho. E o Papa Francisco vai dar dicas de caminho. A dica principal é esta: alguém que está em busca de Deus. João Batista sacrificou tudo, deixou tudo desde jovem e colocou Deus em primeiro lugar. E aí eu queria tomar uma coisa do padre Libânio, que eu achei muito bonito. Diz o Libânio: a gente tem que compreender que João cresceu numa solidão e no silêncio do deserto e procurando sempre essa presença do menino que vem, do Messias que vem. O Libânio diz: é mais ou menos como a mãe que espera um filho, né, e que arruma a cama todo dia para ver se o filho chega, mais ou menos como o filho pródigo, né? O pai que todo dia parece que fica ali esperando, olhando se o filho vem e o filho não vem. Então o Libânio diz que isso é mais ou menos a experiência de João, né? Trabalhar toda a vida preparando a vinda de Jesus e ficar com os olhos abertos para contemplar essa vinda e não perceber que essa vinda está acontecendo. Então vai gerando também em João, ao mesmo tempo que uma expectativa muito grande, uma certa escuridão. Quem é esse Messias? Onde é que está esse Messias? E grande parte do trabalho de João foi buscar atentamente onde estava o Messias.
Na verdade, todo Israel esperava o Messias, né? Como eu expliquei na semana passada, havia 200 anos que não havia aparecido nenhum grande profeta. Israel estava, então, na expectativa de um grande profeta. Israel tinha na mente duas grandes esperas. A espera de Elias, que voltaria, Malaquias 3, 28 e 29, fala exatamente disso, que nos tempos messiânicos, Elias voltaria, ou alguém com o espírito de Elias. E no livro de Deuteronômio 18, 15, diz o seguinte, Moisés diz o seguinte, o Senhor teu Deus suscitará um profeta como eu no meio de ti, dentre os teus irmãos. Então Israel vivia nessa esperança de um profeta com P maiúsculo, que encarnasse o espírito de Moisés, ou de alguém que viesse com o espírito de Elias. E eles anunciariam o tempo do Messias. É por isso que os fariseus mandam até João enviados para perguntar se ele é uma dessas três coisas, né? Então eles chegam e perguntam, quem és tu? Tu és Elias? Primeiro perguntaram, tu és o Messias? Ele diz, eu não sou o Messias. Perguntaram de novo, quem és tu então? És tu Elias? Eles responderam, não sou. E por último eles perguntaram, és o profeta com P maiúsculo? Ele respondeu, não. E aí eles dizem, bom, mas nós temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? O que dizes de ti mesmo? Aí João vai dizer duas coisas belíssimas e usar duas imagens belíssimas, a luz e a voz. Eu vou começar primeiramente falando da luz. João fez uma experiência de Jesus como luz, porque ele vai dizer que ele não é a luz, mas ele dá testemunho da luz. Eu parei um pouquinho para pensar sobre isso, essa ideia da luz, porque quando eu me converti aos 21 anos, eu experimentei muito Deus como uma luz. Era uma luz que clareava toda a minha vida e tudo ganhava sentido. Paulo também experimentou isso. Paulo ficou cego por 3 dias e experimentou Deus como uma luz que iluminava toda a vida dele e que dava clareza. Santo Agostinho também experimentou a mesma coisa. Eu até quero ler porque eu acho de uma beleza impressionante. Santo Agostinho diz o seguinte, eu entrei dentro de mim e com aquela vista da minha alma, vi acima dos meus olhos interiores e acima do meu espírito a luz imutável. Esta não era o brilho vulgar que é visível a todo homem, nem era do mesmo gênero, embora fosse maior. Era como se brilhasse muito mais clara e abrangesse tudo com a sua grandeza. Não era nada disso, mas outra coisa muito diferente de todas estas coisas. Esta luz não permanecia sobre o meu espírito como o azeite em cima da água, ou como o céu sobre a terra, mas muito mais elevada, pois ela própria me criou e eu lhe sou inferior, porque fui criado por ela. Em todo caso, eu gosto muito dessa ideia da luz. Deus que aparece a nós como uma luz inexplicável, como diz Agostinho, que a gente não consegue explicar, mas é uma luz que coloca luz sobre tudo, que esclarece tudo e que a nossa vida ganha pleno sentido. Como eu falei, grandes homens experimentaram isso. Agostinho, Paulo e eu, pequeno homem, também experimentei isso na minha conversão. Pois bem, e ele diz o seguinte, eu não sou a luz, mas eu dou testemunho da luz. Santo Agostinho gosta de dizer, ele é um acendedor de luzes. Eu dou testemunho. Aí o padre Libânio faz uma distinção muito boa entre informação e testemunho. Uma coisa é a gente dar informação de uma coisa. Para eu dar informação de uma coisa, eu não preciso participar da coisa. Basta eu ler, ouvir contar e eu dou informação. Nós não precisamos presenciar. Mas o testemunho não. Testemunho é necessário ver, tocar e algo que nos esbarra existencialmente. Impacta a nossa vida, nos toca, nos
de maneira que nos leva a investir as nossas energias, a nossa vida, a nossa vontade, os nossos afetos, as nossas qualidades. Isso é típico de encontrar a luz de Deus. Quando a gente encontra a luz de Deus, a gente dá testemunho dela. Por que dá testemunho? Porque ela nos impacta. E aí a gente é impelido, desde o mais interior de nós, a investir com toda a nossa vontade, com todo o nosso afeto, com todas as nossas qualidades. O Libânio diz o seguinte: é muito diferente a gente dar uma informação ao IBGE que pergunta: vocês são católicos? Então, eu sou católico, informei. Outra coisa é dar testemunho de ser católico. Então, diz o Libânio, naquela noite escura de estar procurando onde está Jesus, João experimentou Jesus como uma luz. Como uma luz. Uma luz que transformou a vida dele, e que fez ele, então, dar a vida por Jesus. A palavra testemunho, em grego, é martiria, é martírio. Então, João, de fato, vai dar a vida por Jesus como mártir, porque ele viveu um encontro profundo com Jesus. Seria interessante fazer a pergunta de quando foi que João experimentou Jesus como essa luz. Eu creio que foi naquele momento em que ele batizou Jesus. Naquele momento ele teve clareza absoluta, ele teve uma luz que mostrava para ele quem era Jesus. O padre Libânio faz uma pergunta nesse momento, nos faz a seguinte pergunta: sobre o nosso ser cristão, a gente apenas informa quem a gente é, ou eu dou testemunho realmente do ser cristão? O ser cristão interpela a minha vida desde o mais profundo, ou é apenas num nível superficial? O Evangelho de João gosta muito do símbolo da água e da luz. A luz é uma coisa muito bonita. Aqui na roça, quando eu vou para a roça, aqui especialmente no Papagaio, é um lugar onde não tem postes, então o céu está sempre lindo. A gente vê as estrelas, a Via Láctea completamente. E se não houvesse essas luzes no céu, a gente não veria nada, ficaria na total escuridão. A luz é algo muito importante. A gente pode imaginar a tristeza de um cego, de quem não pode ver. A luz é muito importante. A luz significa orientação, alegria, força, esperança. Então, Jesus é a luz. João, o evangelista São João, gosta muito disso, de dizer que Jesus é a luz. E que nós, para termos vida, temos que experimentar Jesus. Esse relato do cego, do capítulo 9, é muito importante. Sem Jesus, nós vivemos perdidos, desorientados, sem alegria, sem fé e sem esperança. Pois bem, então, continuo interpretando uma coisa do Libânio, e concordo com o Libânio. Quer dizer, Jesus viveu uma experiência profunda, João Batista viveu uma experiência profunda de Jesus como luz. Agostinho também viveu, Paulo também viveu, eu também vivi. Essa experiência existencial fortíssima é muito importante, mas ela não impede, não é suficiente para que não faça necessário um discernimento. Aqui vem a segunda coisa, discernir. O que Paulo dizia na segunda leitura. Apesar da experiência mística, a gente sempre tem que fazer a experiência do discernimento. Como é que João vai discernindo? Ele vai olhando os grupos, olha para os fariseus. É legalista demais. O Messias não pode ser ali, não é possível. Ele olha para os monges, que se retiram em Qumran. É uma vida muito retirada, separada do povo. Não pode ser isso também. Ele olha para os herodianos, puxa-sacos do governo. Não pode ser também. Até que ele contempla em Jesus um homem pleno,
um homem impressionante, né? Então ele se pergunta, não será ele um homem simples, humilde, livre, direto, transparente? Então ele imagina, pode ser ele, realmente. Mas ainda assim ele tem dúvidas, porque ele esperava um Messias mais exigente, né, que colocasse o machado na raiz com uma justiça mais vindicativa. E por isso o próprio João manda discípulos seus procurarem Jesus, se ele é o Messias ou não. E o Libânio dá uma definição muito bonita de profeta. Diz ele, profeta é exatamente isso. É aquela pessoa que tem lucidez. A palavra lucidez tem raiz de luz. A pessoa lúcida, aquela que indica caminhos para os outros. Isso é um profeta. Profeta é a pessoa que tem uma luz, que é capaz de, na obscuridade dos momentos, indicar caminhos, apontar caminhos. Jesus era um grande profeta. Ele é o que melhor indicava caminhos para as pessoas. E também João Batista indicava caminho, era profeta. Libânio dá dois exemplos muito bonitos, né? Profeta é um professor que fica bem perto do aluno, capta seus desejos, suas dificuldades, seus problemas e começa a dizer, jovem, não vai por aqui, mas vai por ali. Ou dizer, eu como uma mãe que acompanha o filho, uma mãe ou um pai, que acompanha o filho, se interessa, vê as angústias de um filho e tem a coragem de dizer, filho é por aqui, filho é por ali, e em determinado momento percebe que tem que retirar-se. O profeta sempre percebe a hora de retirar-se. João Batista percebe a hora de retirar-se. Ele anuncia o Messias, mas ele não é o Messias. E também os pais, diz o Libânio. O pai também tem que aprender o momento correto de deixar o filho voar por si mesmo. Ele acompanha, ele ilumina, ele indica caminhos, mas deixa o filho voar com suas próprias asas no momento correto. Eu sempre gostei dessa imagem da águia que incita o seu filhote a voar, esvoaçando perto dele. Ele não voa por ele, ele incita o filhote a voar. Então essa é a interpretação que o Libânio dá da luz. Então eu não sou a luz, eu sou apenas um que dou testemunho. Quer dizer, eu não informo da luz, eu dou testemunho. Essa luz me marcou de tal forma que agora eu não consigo não anunciá-la, não proclamá-la, e eu invisto então toda a minha vontade, todo o meu afeto, todas as minhas qualidades no anúncio desta luz. Depois vem a segunda palavra de João, que eu particularmente gosto ainda mais. A voz e o dedo. São três coisas de João Batista: o dedo que aponta para Jesus, a voz que fala de Jesus e aquele que acende a luz de Jesus. São as três imagens usadas para São João Batista. O monge italiano Enzo Bianchi diz o seguinte: a única vez que João diz eu sou, a única vez então que ele afirma a própria identidade, ele diz eu sou a voz. Eu sou a voz que clama no deserto, aplainai o caminho do Senhor. Ou seja, a voz é algo muito humilde, porque a voz não é a palavra. Santo Agostinho gostava muito de fazer essa distinção. João Batista é a voz, Jesus é a palavra. A voz é algo que passa. O que eu estou falando aqui agora esvoa, vai embora no tempo, não ficou. Fica gravada, mas ela passa. A palavra não. A palavra marca para sempre. Eu comentava nas homilias de ontem, provavelmente todos nós temos gravadas nas nossas memórias, palavras tanto construtivas quanto destrutivas. Tem uma palavra na minha vida, quando eu tinha por volta de 19, 20 anos, que me machucou tanto. Nunca esqueci a palavra, nunca. Até hoje me machuca. Mas também nunca esqueci palavras do padre Libânio me orientando,
Nunca esqueci palavras do Paulo Fontaine, palavras que me construíram positivamente. Então a palavra permanece, é Jesus. A voz, ela passa. Então comenta o Enzo Bianchi, João, na verdade, é apenas uma voz. Ele empresta a sua voz a outro que tem a palavra. A palavra é de Deus. Ele apenas empresta a voz. E é uma voz completamente obediente à palavra. Tão obediente à palavra que ele cita a palavra de Isaías: aplainai o caminho do Senhor. É uma voz humilde, uma voz usada pela palavra e obediente à palavra. Na verdade, João Batista nem teve uma mensagem própria. O que ele faz é renovar o convite profético de todo o Antigo Testamento e anunciar uma nova palavra que é de Jesus, que ele diz: está no meio de vocês, mas vocês não o conhecem. Você é o Messias? Não. Sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou digno de desamarrar as sandálias dele. Eu batizo com água, ele vai batizar com o Espírito. Ele é muito maior que eu. Ele está no meio de vós, mas vocês não o conhecem. Então João é essa voz humilde que passa. Quando eu preparava isso, eu lembrava nos anos da teologia da libertação que se dizia que a igreja era a voz do sem voz. De fato, a voz não importa quando a igreja diz que ele é a voz do sem voz. Importa a luta deles. O Libânio diz, João Batista quis ser apenas a voz que clama, uma voz que passa. O clamor tem importância não pelo clamor, mas pela realidade pela qual ele clama. Exatamente, a igreja, quando grita pelos pobres, ela não tem importância nenhuma. Importância é a realidade pela qual ela grita, os pobres. Quando a igreja é a voz do sem voz, não importa, o que importa a voz dela não é a voz, é a luta pela qual ela luta. Depois o José Antônio Pagola, que eu gosto muito também, um teólogo espanhol, ele diz o seguinte: João é a voz menos pela boca do que pela vida. A voz que grita no deserto é muito mais o estilo de vida de João, um estilo que contagia. Toda a vida dele é um grito, toda a vida dele é uma voz. Isso me fazia lembrar a frase do Charles Foucault, que dizia que é necessário gritar o Evangelho com a vida. O maior anúncio do Evangelho não é a voz palavra, mas é a voz vida. Uma vida que anuncia a palavra. Então, nas duas imagens, a imagem da luz, a imagem da voz e ainda a terceira imagem do dedo que indica, são três imagens muito humildes. São imagens de uma pessoa que desaparece para que a outra apareça. E aí agora eu volto com o Papa Francisco, e o Papa Francisco fala uma coisa muito interessante. Lembremos-nos que ele havia dito que a alegria não é fácil, que a alegria é um trabalho. A gente tem que trabalhar para chegar a ser alegre profundamente. E que João Batista trabalhou muito, deixou tudo, foi para o deserto, colocou o centro em Jesus. Aí o Papa Francisco diz: a primeira condição da alegria cristã é descentralizar-se de si mesmo e colocar Jesus no centro. Olha que interessante. Primeira condição. Então, se a gente quer ser alegre, o que eu posso fazer para ser alegre? Diz o Papa Francisco: saia do centro e coloque Jesus no centro. Aí o Papa Francisco diz: João Batista, naquela ocasião, como eu dizia semana passada, era um grande líder já, admirado. Ele era conhecido em toda a Galileia e na Judéia, mas ele nunca cedeu à tentação de atrair a atenção para si mesmo. Nunca cedeu à tentação de atrair a atenção para si mesmo. O Papa Francisco aí vai dizendo a outras pessoas: dizei a Virgem Maria a mesma coisa, fazei tudo o que ele vos disser. A atenção centrada não nela, mas nos outros. Diz o Papa Francisco: todos os santos também colocam no centro Jesus e saem do centro.
E diz ele, quem não aponta para o Senhor não é santo. Quem não aponta para o Senhor não é santo. E aí diz o Papa, sair do centro não é uma alienação. É um que pensa, bom, eu vou morrer para si mesmo, quem quiser me seguir, renuncia a si mesmo. Morrer para si mesmo, renunciar a si mesmo, dizer isso é um caminho alienante. Ao contrário, isso não é perder-se a si mesmo, é ganhar-se a si mesmo. Porque o grande centro da vida é Jesus. É Ele que dá sentido à vida. Ele é a luz. Então todo o Evangelho está centrado nesta confiança de que perder a vida, esquecer de si mesmo, dedicar-se aos outros, entregar a vida, é o grande sentido da vida. A gente se encontra quando a gente se perde. Ou seja, quando eu saio de si, quando me preocupo com os outros, é assim que eu me encontro a mim mesmo. O verdadeiro encontro de si mesmo se dá na perda de si mesmo. Isso não é nada teórico. Eu sempre gosto de citar com a minha irmã mais nova, a Cleonice, uma vez ela me disse o seguinte, que aprendeu o que era amor quando teve o primeiro filho. Ou seja, ela esqueceu vaidade, esqueceu o cuidado de si, ela começou a preocupar no filho. Então, desde o ventre materno, já tem que preocupar o que come, para não ter queda, a preocupação é o outro, saiu de si. Jesus foi uma pessoa que viveu completamente fora de si, doando a sua vida. E esse é o grande segredo da existência humana. Então o Papa diz, desta forma, João Batista é um modelo daqueles que são chamados a anunciar Jesus. Porque eles só podem fazer isso no distanciamento de si mesmos e da mundanidade. Não atraindo as pessoas para si, mas orientando-as para Jesus. A alegria é isto, orientar para Jesus. Frase muito forte do Papa Francisco. A alegria é isto, orientar para Jesus. Então diz o Papa, o João Batista é um modelo para todo mundo que anuncia o Evangelho, para mim, para as freiras, para os leigos que anunciam Jesus. Que a gente tem que se distanciar de si mesmo, sair do centro e da mundanidade, da busca de êxito, de sucesso e colocar no lugar Jesus. O grande segredo é orientar a vida para Jesus. E aí eu pego agora algumas palavras do Libânio, que diz o seguinte, João Batista é o grande modelo para os padres, que muitas vezes querem ser poderosos e mandões. Querem ser poderosos e mandões, diz o Libânio. Não, sumam e deixe que Cristo apareça. É preciso que Ele cresça e que eu diminua. E aí diz o Libânio, a vocação de todo cristão é um pouco vocação de João Batista, apontar para Jesus. Nós cristãos temos a vocação de ser João Batista. A nossa única vocação na terra, a maior vocação que temos, é apontarmos Jesus para os outros, apontar Jesus para alguém. Essa é a vocação fundamental do ser humano. Para nós que temos fé, o grande sentido da vida, a grande luz da vida é Jesus. Então, se eu aponto Jesus para alguém, se eu levo alguém a encontrar-se com Jesus, eu realizei a vocação mais alta do ser humano. Muito bonito, diz o Libânio, e muito forte. Mas se cada um de nós aponta Jesus para alguém, leva alguém a encontrar-se com Jesus, nesse momento alcançou o mais alto da vocação cristã. Eu posso imaginar que tem todo sentido. O padre Edgar, quando eu tinha 21 anos, me mostrou Jesus a partir dos exercícios de Santo Inácio e fez a coisa mais importante da minha vida. Naquele momento ele realizou a mais alta vocação que um ser humano tem, apontar Jesus para alguém. Então que Deus nos dê essa graça, de fazer com que Jesus cresça, apontar Jesus.
monge Enzo Bianchi, diz o seguinte: João adverte a igreja e a todos os evangelizadores a não exigirem olhares para si mesmos, a não falarem de si mesmos, a não reterem junto de si aqueles que devem ser conduzidos apenas a Cristo. Vou repetir porque é muito importante. Não exigir olhares para si mesmos, não falarem de si mesmos, não reterem para si, junto de si, aqueles que devem ser conduzidos a Cristo. Continua ele, neste tempo de narcisismo religioso, um tempo em que abundam aqueles que falam de si mesmos para dar testemunho, João Batista é uma memória que interroga e julga sem trégua. É muito importante o que vem dizendo aqui ao final Libânio, o Papa Francisco, Enzo Bianchi, que é um perigo muito da atualidade. Né? Quer dizer, nós vivemos uma sociedade da imagem. Então, o que nós estamos fazendo aqui agora é imagem. Vocês daqui a pouco vão ter a minha imagem gravada. Qual é o perigo da imagem? O perigo da imagem é o perigo do culto de si mesmo. Então, aí começa, eu tenho 1.000 seguidores, 2.000 seguidores, não sei quantos visualizaram, e a gente começa a se colocar no centro. Por isso, eu sempre penso, toda hora que eu preparo essas meditações, sempre fico me corrigindo e pensando, qual o objetivo dessas meditações? Servir. Ajudar as pessoas a encontrar-se com Jesus. O grande segredo de tudo é encontrar-se com Jesus. A grande alegria de tudo é encontrar-se com Jesus. A nossa imagem que ficou da gente é secundária. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Eu tenho que desaparecer. Ele tem que permanecer. Eu sou a voz que clama no deserto. Ele é a palavra que permanece e que dá vida. Ele é a luz que ilumina todo homem que vem a este mundo. Eu sou apenas alguém que acende a luz do Senhor. Ele é o Senhor. Eu sou apenas um dedo que indica o Senhor. Essas 3 imagens podem nos ajudar bastante nessa semana. A imagem da voz, que desaparece e anuncia a palavra. A voz daquele que acende a luz, mas não pode, o único que pode acender a si mesmo é Cristo. Nós temos que acendê-lo. E a imagem do dedo que aponta e indica para o Senhor. João Batista foi esse dedo. A imagem de João Batista sempre tem um dedo apontando, né? E faz referência àquele texto em que ele aponta para André e o outro discípulo e diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então, para terminar, queridos irmãos, eu queria terminar falando umas coisas que eu falei nas homilias de ontem sobre a alegria. Eu mesmo, como eu dizia nas homilias de ontem, eu mesmo sou uma pessoa de um temperamento complicado. Eu herdei muito do meu pai. Meu pai, embora fosse um homem de muito carisma, era um homem muito depressivo. E eu herdei muito do meu pai um caráter meio depressivo. Então eu vivo lutando comigo mesmo por ter um olhar alegre da vida, não ter um olhar triste, obnubilado, olhar a vida com entusiasmo, com alegria. E cada vez mais eu percebo que isso é uma opção. A gente pode fazer uma opção de ter um olhar melhor sobre a vida. Ou eu posso fazer uma opção de ter um olhar ruim. E nesses anos de padre, eu experimentei muito isso. Você encontra algumas pessoas que tudo para elas é negativo. Nada serve. Você propõe uma coisa na igreja, não dá certo, a gente já tentou. Tem tal problema, tem tal problema. Só vê problemas. Pessoas que vivem murmurando, lamuriando, reclamando de tudo e de todos. É uma opção muito ruim, essas pessoas vivem sofrendo. Por outro lado, a gente encontra com pessoas que têm problemas enormes e, no entanto, são pessoas alegres, entusiasmadas, e tudo que você propõe no meio de tantas dificuldades, elas enfrentam, elas aceitam, elas querem batalhar. Então, eu queria convidá-los a fazer esse exercício de tentar ter uma atitude otimista, de alegria, e tentar ver em tudo o melhor. Outra vez, Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia que isso é algo muito próprio de Deus. Deus tira de tudo o melhor.
a grande teoria do pecado original, que foi Santo Agostinho que criou, tirando da Bíblia, ele diz, no pecado original, Deus tira do pior o melhor. E ele transforma o pecado de Adão em penas que nos corrigem e que nos fazem desejar o Messias que nos liberta. Então, para terminar essa meditação de hoje, vou deixar algumas perguntas, como sempre a gente faz, né? Essa meditação de hoje corresponde à do domingo, por isso eu não faço live durante os domingos, porque a meditação do domingo é a que dá a tônica da semana. Então, a tônica dessa semana é a tônica da alegria. Então, na primeira semana, toda semana nós pedimos a mesma graça, a graça de um ardente desejo de encontrar o Senhor. Na segunda semana, nós pedimos todos os dias a mesma graça, a graça da conversão, da mudança de atitudes através de ações concretas. Na terceira semana, é pedir ao Senhor que nos dê um coração alegre e agradecido. Esse é o grande pedido dessa semana. Pedir ao Senhor que nos dê um coração alegre e agradecido, especialmente porque Deus vem a nós, porque Deus nos ama e Ele vem a nós. Então, perguntas para a gente pensar e meditar. A primeira, eu sei apontar caminhos que ajudem as pessoas a se encontrarem? Ou seja, eu sou uma pessoa que acende luzes, eu sou uma voz que ajuda a indicar palavras, indicar caminhos, eu sou um dedo que aponta bons caminhos, eu sou alguém que acende uma luz e esclarece caminho para as pessoas, eu sou uma voz que dá uma palavra que esclarece, que ilumina, que estimula, que dá vida? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, eu sou uma pessoa de espírito alegre e agradecido? Ou sou uma pessoa que vive reclamando, lamuriando, lastimando? Que tipo de pessoa eu sou? Uma pessoa alegre ou uma pessoa triste? E aí, a questão da quantidade de dificuldades não justifica. Porque eu já encontrei pessoas com câncer gravíssimo e, no entanto, tinha alegria profunda no coração. E encontrei pessoas com muita coisa boa na vida, poderia estar sempre alegre e, no entanto, estava sempre lamuriando, reclamando, lastimando. Para terminar, eu queria insistir com vocês que o que nós estamos fazendo é um retiro, e que essa meditação que eu estou fazendo aqui é um elemento dentro do retiro, e não é o mais importante. O mais importante é a meditação diária. Tomar a palavra de Deus e fazer aquela meditação com aquele método que eu ensinei na primeira live. Amanhã eu vou mandar para todo mundo de novo, no meu WhatsApp, aquela orientação escrita de como fazer a oração, para que não deixem de retomar aqueles passos. Estou dando essa orientação agora, que a gente está do meio para frente do retiro, então é bom voltar lá no início e retomar aquelas orientações de como rezar. Procurar um lugar tranquilo, respirar lentamente por um tempo, tomar consciência da presença do Senhor, invocar a luz do Espírito, pedir uma graça, a graça da semana, pedir a graça de ter um coração alegre e agradecido, depois meditar o texto naqueles passos que eu expliquei, ver o lugar, as pessoas, o que elas ouvem, o que elas falam, o que elas fazem, depois conversar com Deus, anotar o que me marcou. Então voltem lá, por favor, e procurem fazer as meditações, que é o mais importante deste retiro. Então, que Deus os abençoe e os guarde, que tenham uma boa semana de oração. Na próxima segunda nós fazemos a última live para preparar a quarta semana da oração. Boa noite, fica todo mundo com Deus, com Nossa Senhora.